verdade. Aliás, a pesquisa do IPEA também mostrou um dado ainda mais alarmante aqui. Nesse universo, 340 mil crianças servindo como trabalhadores domésticos nas residências. Quer dizer, esse é um dado ainda mais alarmante dentro desse contexto já preocupante. Porque nós estamos reproduzindo para as próximas gerações uma situação que hoje já deveria estar resolvida. Então, assim, isso, enquanto as crianças deveriam estar na escola, elas estão dentro de casas fazendo trabalhos domésticos, como cuidar de outras crianças, fazer trabalho de jardinagem, lavar carro, fazer... O que reforça o seu argumento no sentido de que há necessidade de fiscalização. Com certeza, porque no Brasil o trabalho infantil é crime. As crianças têm que estar na escola. E se um adulto não consegue impor o cumprimento da legislação em relação à sua remuneração, é óbvio que as crianças também não. Elas receberão, quando muito, um agrado. Ou às vezes a própria comida, ou às vezes uma roupa, e enquanto elas estão fazendo um serviço real, que tem incidência sobre a economia, que tem incidência sobre o desenvolvimento. Então, é manter na invisibilidade o trabalho de crianças e adultos de maneira absolutamente ilegal. Então, nós precisamos também de uma parceria, de uma compreensão, de um envolvimento por parte da sociedade. Se as pessoas saem para o exercício da sua profissão, para crescerem enquanto seres humanos, né, que crescerem não só economicamente, porque exercer uma profissão também faz crescer a pessoa do ponto de vista pessoal, né? Não é só o salário que recebe no final do mês. Então, essas pessoas, ao saírem para se construírem enquanto seres humanos completos e senhores e sujeitos de direitos, eles entregam a sua casa, os seus filhos, os doentes da sua família, os idosos da sua família, a alguém. Este alguém não pode ser invisível. Este alguém está conduzindo de maneira a permitir que aquela pessoa saia. Então, esse trabalho tem que ser reconhecido e tem que ser valorizado. Ou seja, essa história que a gente ouve muito, de famílias que consideram as empregadas como gente de casa, como pessoas da própria família, isso, de certa forma, serve para escamotear uma realidade que muitas vezes não é assim tão cor-de-rosa. Gente de casa, a gente faz esforço para estudar, para qualificar, para arranjar um bom emprego, para ter um bom salário, para ter garantia de prestação de serviço na área de saúde, para não ter dor de dente, dor de ouvido, para que as pessoas da nossa família, nós nos esforçamos para que elas tenham a sua casa, o seu carro. Agora, curiosamente, as que moram nas residências, segundo a pesquisa do IPEA, têm um maior nível de escolaridade, ou seja, tem mais chance de estudar. Às vezes, à noite, faz um curso, né? Porque também tem uma realidade que, é claro que não é 100%, né? Tudo tem a sua exceção. Mas a maioria das pessoas que trabalham em uma casa e ali permanecem, são pessoas que não têm família, então, portanto, não têm filhos, não têm que retornar para cuidar dos filhos, então tem um pouco mais, inclusive, de tempo para dedicar-se à sua própria formação. O que acontece com aquelas que têm família, que têm filho, é que elas saem muito cedo de casa, enfrentam todo o problema do transporte coletivo no Brasil, que não é simples também, é bastante complexo, faz o seu trabalho e volta, porque ao chegar em casa, ela vai repetir na casa dela o que ela fez no seu trabalho. Ela vai lavar, ela vai passar, ela vai limpar a casa, ela vai deixar a comida do outro dia
pronta, e muitas vezes ela vai fazer com os seus filhos aquilo que nós aqui já dissemos que não é correto e que não serve à construção de um Brasil com democracia e com desenvolvimento social pleno, que ela vai deixar os seus filhos sob a guarda dos seus filhos maiores, que no caso pode ser 9, 10, 11 anos. Ou seja, de certa forma ela vai reproduzir uma situação do ponto de vista... De certa forma, não. Isso é a cultura predominante que nós precisamos superar. Interromper. Exatamente. E essa cartilha a qual a senhora se referiu no início da nossa conversa, qual é o objetivo da cartilha? Tornar públicos os dados do grupo de trabalho instituído pelo então presidente Lula, não só com as informações colhidas que coincidem, vamos dizer que está dentro da margem de erro de qualquer pesquisa, coincidem exatamente com os dados do IPEA e aponta ali quais seriam as medidas que o grupo de trabalho indica sejam tomadas pelo governo, tais como a discussão com o Congresso sobre a alteração da regra constitucional, programas específicos de formação e qualificação profissional para criar outras oportunidades, esta questão da fiscalização, o trabalho de superação do analfabetismo, né, quem quiser ter acesso a essa cartilha e a esse tema, que site deve acessar? O site da Secretaria da SPM, www.spm.gov.br. Ministra, muito obrigado pela entrevista. Vocês acabam de assistir uma entrevista com a ministra de Política para as Mulheres, Irine Lopes. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, ou quiserem copiar esse ou outros programas, basta acessar o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.